Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou comentar a última pesquisa divulgada para as eleições presidenciais, ela que foi feita pelo Instituto IPESP e foi divulgada neste dia 27 de janeiro. E eu vou analisar no final um pouco da situação dos 5 candidatos mais bem colocados. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou aqui, olhou, não está inscrito no canal ainda e puder, se inscreva, ativa as notificações, deixa o like ou dislike, comente um bom dia, boa tarde ou boa noite, também nos ajuda e se puder, compartilhe esse vídeo. Bom pessoal, a pesquisa IPESP então foi feita nos dias 24 e 25 de janeiro e ela veio somente 15 dias depois da última que foi divulgada, que foi feita entre os dias 10 e 12 de janeiro. Essa aqui ouviu 1000 pessoas por telefone e tem uma margem de erro de 3,2 pontos para mais ou para menos. Eu vou trazer primeiro aqui então o voto espontâneo, que é quando o Instituto não apresenta o nome dos candidatos. Então, espontaneamente, a pessoa responde. E aqui Lula aparece com 35, Bolsonaro 23, era 25, o Lula manteve o que ele tinha antes. O Moro também manteve 4, o Ciro oscilou 1 ponto para cima, ele tinha 3 e agora aparece aqui com 4 nessa espontânea. E o Dória manteve 1 ponto. 32% responderam que estão indecisos, não votariam em ninguém, nulo, não souberam responder. E no cenário estimulado, que é quando então o Instituto coloca para o entrevistado os nomes, Lula aparece liderando com 44, o mesmo que ele tinha antes, Bolsonaro 24, também o mesmo, Sérgio Moro oscilou 1 ponto para baixo, passou a ter 8, e o Ciro oscilou 1 ponto para cima. Então eles estão agora empatados, não tecnicamente como antes, mas agora empatados aqui de fato, né, com o mesmo percentual. Só que tem detalhes mais importantes do que esse aqui. Isso aqui é um ponto importante, o Ciro tem empatado com o Moro, mas mais na frente eu vou explicar outros pontos importantíssimos. O Dória manteve o que tinha no mês passado, 2 pontos. Simone Tebet, Pacheco, Vieira, 1 ponto cada, e o Felipe Dávila, do Partido Novo, 0. 12 pontos aqui, né, entre votos brancos, nulos, indecisos. E no cenário estimulado sem o Sérgio Moro, Lula fica com 44, Bolsonaro 26, Ciro 9, Dória 4, Simone Tebet, Pacheco, Vieira e Felipe 1 ponto cada e 14% branco, nulo, indeciso, não souberam responder. E falando aqui de segundo turno, nós temos o Lula vencendo todos os candidatos. Contra o Bolsonaro, ele vence por 54 a 30, se as eleições fossem hoje, uma diferença de 24 era 25. Contra Sérgio Moro, o Lula venceria 50 a 31, 19 pontos, manteve de 15 dias atrás. Contra o Ciro, Lula venceria 51 a 25, manteve o mesmo patamar que tinha há 15 dias. E eu sempre reforço que esse cenário aqui é o cenário de hoje para todos os candidatos. E eu, sinceramente, não acredito que isso aqui aconteceria, porque hoje o eleitor responde dessa forma. Mas eu tenho comigo, e vocês podem discordar, que nesse eventual segundo turno, o Ciro conseguiria atrair votos, sim, daqueles que votaram no Bolsonaro no primeiro turno. Hoje, por exemplo, dizem que votariam nulo, que não votariam, enfim, mas que na hora do vamos ver mesmo, contra Lula, esse eleitor mais vinculado ao Moro e também ao Bolsonaro, votariam no Ciro. E eu digo mais, o Ciro tem condições, inclusive, de tirar votos que foram pro Lula no primeiro turno, nessa conversa de derrotar Bolsonaro. Mas se Bolsonaro não vai pro segundo turno, o Ciro aí sim consegue se apresentar contra o Lula, e aí o medo, né, dá lugar agora a uma esperança e a vontade de um projeto de fato novo, que é o que o Ciro tem apresentado. O Lula contra Dória, 52 a 19. O Ciro venceria Bolsonaro 45 a 33, uma diferença de 12 pontos para o Ciro. Ela era de 9 no mês passado. O Dória também derrotaria Bolsonaro 42 a 33, uma diferença de 9, essa diferença era de 7. E o Sérgio Moro também derrotaria Bolsonaro 35 a 28, uma diferença de 7, que se manteve em relação ao último levantamento. E o Moro também derrotaria Bolsonaro 35 a 28, uma diferença de 7, que se manteve. E chama atenção aqui um detalhe, Bolsonaro, no melhor cenário para ele vai no máximo a 33%. E sabe por quê? Isso aqui tem a ver com potencial de votos. Vejam só agora aqui que eu vou trazer para vocês. O que é potencial de votos? É o eleitor que diz que vota com certeza no candidato ou que poderia votar. Então ele pode, né, por um motivo ou outro, daqui a pouco, dizer que passa a votar nesse candidato. Enfim, e o Lula, nesse quesito aqui, lidera com 56 pontos. Ele tem 44 de com certeza, com 12 de poderia. Quem vem em segundo é o Ciro.
o Ciro aparece com 50 de potencial. 11 diz votar nele com certeza e 39 poderia votar. Eu só esqueci de dizer que o Lula oscilou um ponto para cima no total dos 56 e o Ciro oscilou um ponto para baixo. Sérgio Moro aparece em terceiro, mas vejam a distância para o Ciro, 40. O Moro tem aqui 12 mais 28 e ele caiu 3 em relação ao último levantamento. O Bolsonaro, vejam isso, potencial de voto dele, 33. Ele tem 25 de com certeza com 8 que poderia. E ele, inclusive, oscilou um ponto para baixo, era 34. Vejam que o 33 aqui coincide com o maior percentual dele no segundo turno, porque ele perde para todos. E o Dória, dos 5 mais bem colocados, é o pior potencial de voto, tem 31, 5 com certeza, mais 26 que poderia votar, e o Dória caiu 5 pontos em relação ao último levantamento. Então, potencial de votos é importante ficar atento, porque aqui mostra um candidato que pode crescer mais ou que ele vai ter aí um teto mais baixo. E nesse caso aqui, o Lula e o Ciro têm uma vantagem interessante em relação aos outros. E a rejeição de Bolsonaro é muito alta, assim como a de Sérgio Moro e a de João Dória. Bolsonaro tem a maior, 64% dizem que não votariam nele de jeito nenhum. João Dória, 57%, era 55%. O Bolsonaro manteve. Então o Dória piorou 2 pontos aqui. Sérgio Moro também piorou 2, era 51%, aumentou para 53%. O Lula manteve 43% e o Ciro melhorou. Ele tinha 43 e oscilou um ponto para baixo, 42. Só o Ciro reduziu a rejeição. E avaliando aqui agora em relação a esses 5 principais nomes, eu vou trazer para vocês algumas informações que a gente tira, claro, das pesquisas também de algumas avaliações externas. Vamos começar com o Bolsonaro, não por ser o primeiro, mas por ser o presidente, porque isso aqui vai explicar também em relação ao Lula. Bolsonaro tem uma situação dramática, como eu mostrei aqui, rejeição altíssima, potencial de votos muito baixo. E para ele melhorar tudo isso, ele teria que estar assim, com outros números acenando a seu favor. Não é o caso. A avaliação dele é de 55% ruim ou péssima. Era 54%, uma oscilada de um ponto a mais para cima. Ótimo ou bom, ele é para 23% dos entrevistados, era 24%, então oscilou um ponto para baixo. E 21% consideram seu governo regular. A aprovação dele, vejam isso, ele é reprovado por 64% e é aprovado por 29%. Então, cenários difíceis realmente dele reverter. E por que isso aqui também acontece? Tem muito a ver com a economia. Foi perguntado para o entrevistado ali se a economia está no rumo certo ou errado. 65% responderam errado e 26% certo. Então, Bolsonaro está numa situação aqui bastante delicada para vencer, porque com o percentual que eu trouxe para vocês de rejeição, nenhum presidente consegue se reeleger. E o Lula, para mim, se nada demais acontecer, tem vaga garantida no segundo turno. O PT tem um eleitorado fiel, Lula se aproveita e surfa nesse momento como o principal nome anti-Bolsonaro. Mas, vale lembrar que nós temos aí quase 9 meses de campanha até chegar nas eleições e o Lula daqui a pouco ele vai ser mais questionado, cobrado, criticado. Então ele vai ter que explicar, por exemplo, os erros e contradições do PT quando o partido teve ali 4 mandatos para fazer as reformas estruturais, as transformações que esse Brasil tanto precisava e continua precisando e não fez. Foi um governo melhor que Bolsonaro? Comparar com Bolsonaro, qualquer governo fica melhor. Então a grande questão é, será que a população vai se conformar com essa promessa de volta ao passado que o Lula faz ou vai exigir mais, pedindo propostas para o futuro? Esse é um ponto que o Lula vai ter que enfrentar durante a campanha. E o Sérgio Moro está numa situação difícil, não só pelo fato dele ter caído aí nas últimas pesquisas nesse instituto de 11 para 8, não é esse o ponto, mas é por questões extras, Se a gente pega, por exemplo, que ele passou pela lua de mel ali, em que a imprensa abraçou a sua candidatura, ou parte da imprensa, logo após a sua filiação ao Podemos, muita gente pensou, agora o Sérgio Moro vai, e não foi. Então passou a lua de mel. Como eu trouxe para vocês, uma rejeição altíssima, um potencial de votos mais baixo do que o Ciro Gomes, que é o seu concorrente, para tentar tirar Bolsonaro do segundo turno. O Sérgio Moro está sofrendo muito nas redes sociais. Essa relação dele com o escritório que o contratou para trabalhar, que tinha como cliente Odebrecht, está, de certa forma, afetando a sua imagem. Não sei se ele vai conseguir superar essa questão e se explicar para a sociedade.
Tem mais, né? O Sérgio Moro foi no Flow e, enfim, foi uma oportunidade dele falar de propostas, de projetos, e quando ele entra em assuntos mais complexos, a gente viu que ele, enfim, não tem conhecimento aprofundado, e eu espero que o eleitorado cobre dos candidatos, porque não dá mais pra gente cair naquela conversa do Bolsonaro, do tipo, não, mas eu tenho um especialista aqui, eu tenho um posto Ipiranga, um posto Texaco. Então espera-se do candidato um maior preparo, e no caso do Sérgio Moro, aqui não é uma questão de você gostar ou não gostar dele. Não dá pra negar que o Sérgio Moro não consegue, enfim, explicar, não consegue demonstrar conhecimento de fato dos problemas do país e muito menos apresentar as soluções. Ele está sofrendo com isso. O Sérgio Moro tem problemas dentro do seu partido para serem resolvidos, ele não tem empolgado com o seu discurso, ele está sendo apoiado já desde que lançou sua candidatura, por exemplo, pelo antagonista, o Nando Moura abraçou a sua candidatura ali, o MBL, né, já vem acenando aí já há algum tempo esse apoio, e agora esse apoio meio que se torna oficial, e mesmo assim, o Moro está tendo dificuldades em relação às pesquisas, e a sua projeção no canal do YouTube, por exemplo, que é um espaço importante que Bolsonaro surfou em 2018 praticamente sozinho, né? O Haddad nem canal tinha. O Ciro tinha criado há pouco tempo antes das eleições, mas com a projeção muito pequena. O Sérgio Moro também está com um canal lá com 12 mil inscritos e pouco, praticamente parado. Então a situação do Sérgio Moro não é nada boa. E o Ciro Gomes é o seguinte, teve um novembro terrível, porque foi o mês da filiação do Sérgio Moro, que chegou com toda a festa na imprensa. Chegou na mesma época em que o Ciro tinha feito a suspensão da sua candidatura por conta daquela PEC dos precatórios, e essa suspensão teve uma ampla divulgação pela grande mídia. O retorno do Ciro que aconteceu depois não teve a mesma divulgação, e assim, aí naquele mês surgiu muitas especulações sobre o Ciro desistir, sobre o partido não estar apoiando o Ciro, enfim, tudo isso meio que gerou uma série de notícias negativas para o Ciro, que acabou baqueando um pouco a militância. Mas, a partir ali do final de dezembro, novas notícias e notícias boas começaram a surgir a favor de Ciro Gomes, como, por exemplo, o apoio do Cabo Daciolo. Depois tivemos ali o Joaquim Barbosa dizendo que tem preferência pelo Ciro entre os pré-candidatos agora colocados. Mais recentemente, o deputado federal do PSOL, o David Miranda, que é marido do jornalista Glenn Greenwald, disse que vai para o PDT e escreveu uma carta maravilhosa, e aqui não importa os votos que ele teve, a questão é a repercussão gigantesca que isso teve, enfim, na própria mídia. A convenção do partido ali, oficializando a pré-candidatura do Ciro e sepultando de uma vez por todas essas especulações sobre a sua não candidatura, e essa convenção contou com a divulgação gigantesca também aí dos principais jornais. Lá na coletiva o Ciro fez uma resposta ao Brasil 247 muito importante, muito boa. Essa resposta viralizou muito entre os apoiadores de Sérgio Moro. O Ciro furou muitas bolhas. E por falar em furar bolhas, o vídeo que o Ciro fez lá reagindo à proposta do Moro para a Petrobras na sua participação no Flow viralizou. Quando eu parei para gravar esse vídeo, o corte que a Todos com Ciro divulgou estava com praticamente 1.200.000 visualizações. Eu particularmente nunca vi um vídeo do Ciro ser tão compartilhado, tão comentado de maneira positiva, com tantos likes, enfim, com tanta gente verificada no Twitter compartilhando. Então, isso aqui eu acho que, inclusive, nas próximas pesquisas, posso estar errado, vai também ajudar o Ciro e prejudicar o Sérgio Moro, porque ficou evidente, né, o despreparo do Moro em relação ao assunto Petrobras. Não só o despreparo, mas assim, o desconhecimento mesmo, né? E o conhecimento e o preparo do Ciro em relação ao mesmo assunto. E por falar em canal, como eu falei aqui do Moro, o canal do Ciro no YouTube tá crescendo de uma forma assim impressionante, não só em termos de inscritos, mas também de visualizações. O Ciro tem liderado menções positivas no Twitter, no Facebook, que é um terreno que o Ciro não tem tanto engajamento assim, mas alguns canais, né, alguns perfis que apoiam o Ciro Gomes, como o Brizola Neto, têm tido assim, alcances maravilhosos. Então tem muita coisa acontecendo. E o projeto, né? O Ciro tem falado muito de projeto, e me parece que essa cobrança começa a ficar cada vez mais forte na própria imprensa. Eu tenho acompanhado entrevistas, não só que fazem com o Ciro, mas com outros, comentei aqui com o Dória, e a imprensa está cobrando dos candidatos algum tipo de proposta, e o Ciro tem apresentado e tem feito a sua parte nesse sentido. E algumas pesquisas, como essa aqui, já começaram a captar um crescimento, mesmo que lento, do Ciro, mas importante neste momento. E além da intenção de votos, né, como eu disse aqui, ele está empatado com o Moro, então alguém pode olhar e falar assim, então por que um comemora e o outro tem que lamentar? É porque o Ciro, além da intenção de voto aqui,
ele é o seguinte: tem baixíssima rejeição, altíssimo potencial de votos, a rejeição é a menor, potencial de votos, como eu trouxe para vocês, só perde para o Lula, também derrota Bolsonaro no segundo turno com uma margem folgada. Então esse discurso do só Lula vence Bolsonaro, isso não cola, porque o Ciro também derrota se tivéssemos esse segundo turno, que eu acho difícil. Eu acho mais fácil ter um segundo turno contra o próprio Lula, né? Lula contra Ciro, não acho que seria um cenário impossível. Inclusive, essa pode ser uma narrativa a ser explorada daqui a pouco, caso Ciro Gomes consiga não só ficar empatado, mas ultrapassar Sérgio Moro, abrir uma certa vantagem, e aí o Ciro pode captar votos daqueles que querem, né, que são do campo progressista e que querem tirar Bolsonaro do segundo turno. Então esse pode ser um movimento que o Ciro pode se beneficiar em breve. E sobre o Dória, não apenas pelo percentual que ele aparece aqui, 2% num cenário, 4% no outro, não é isso. Mas os números além das intenções de voto, questão de rejeição e potencial, mostram que o Dória, enfim, vai ter uma vida difícil. Inclusive tem um dado que eu esqueci de falar antes: outros institutos, quando perguntam qual que é o seu candidato preferido e o seu segundo candidato, o Ciro é o preferido, né, como segunda opção, né, em vários institutos. O Sérgio Moro aparece em segundo, então esses dois ainda têm uma certa vantagem. Já o Dória aparece mesmo como segunda opção lá embaixo, então a vida dele não é fácil. Além do mais, né, Bolsonaro, Lula, Moro e Ciro têm militância. O Dória nem militância tem. Ele acertou em apostar na vacina, é o governador de São Paulo, tem assim, simpatia da grande mídia, então pode ser que o Dória cresça no futuro. O grande ponto aqui, meus amigos, é que quem achar que o cenário de agora está definido pode quebrar a cara, como muitos quebraram em 2018, quando não acreditavam na vitória de Bolsonaro. E aí a gente pode ter várias surpresas. Eu acho que o Bolsonaro, para essas eleições, é o mesmo que o PT era nas eleições passadas. O candidato, né, no caso o PT, o partido marcado para perder. Ali a gente sabia que o Haddad, no segundo turno, perderia para o Bolsonaro, como perdeu. E agora nós estamos vendo aqui que Bolsonaro é o cara que no segundo turno, nesse instituto, perde para todos, mas mais do que isso, ele tem números muito desfavoráveis quando você pega aprovação, rejeição e potencial de votos. Então, a vida de Bolsonaro não está fácil e pode ser, de fato, que um outro candidato surpreenda e tire Bolsonaro do segundo turno. E eu acredito que o candidato que tem hoje as melhores condições de tirar Bolsonaro de lá é Ciro Gomes, e aí a gente faria segundo turno que muitos, né, sonham, que seria Lula contra Ciro. E eu acho que nesse caso o país ganharia bastante, até pra gente discutir o que a gente quer pro futuro, sem esse medo, né, de ameaça à democracia, dessa ameaça que Bolsonaro representa aí. Então é isso, meus amigos, eu fico por aqui. Se puder, compartilhe esse vídeo